Oi, gente, boa tarde. Começa agora mais um Top One Live, dessa vez com a alergista Adriana Schmidt. Tudo bom? Tudo bom? Prazer receber vocês aqui na minha clínica, Gabriele. Prazer é nosso. Então, hoje a gente vai falar sobre alergia, principalmente agora. A gente está prestes a começar a primavera. Todo mundo vai começar a reclamar que o nariz vai começar a atacar mais. Como que funciona? Qual é o papel do alergista, ainda mais em Curitiba? Bom, os alergistas, nós somos os principais profissionais preparados para atender qualquer tipo de alergia, seja de qualquer órgão ou sistema, né, do corpo, e nós temos condições de fazer testes alérgicos, identificar qual é o alérgeno que está causando o problema, instituir uma terapêutica mais específica, né? As alergias não têm, muitas delas não têm cura, mas têm controle, e o arsenal terapêutico que nós temos é muito vasto, então nós podemos fazer muito pelos nossos pacientes para resgatar a qualidade de vida deles. Legal. E agora, é verdade isso que na primavera ataca mais? Você recebe mais pacientes? Principalmente essas alergias respiratórias que muita gente reclama? Sim, a primavera, sem dúvida, é o pico de incidência dos quadros de rinoconjuntivite alérgica, que é caracterizada por aqueles sintomas de nariz coçando, espirrando, muita coriza, né, obstrução nasal. Então, e que concomitantemente, os pacientes têm muitos sintomas oculares também. Então, chama a atenção que as pálpebras, às vezes, ficam edemaciadas, ficam inchadas, os olhos ficam vermelhos, lacrimejando bastante. Então, são sintomas bem incomodativos e os pacientes vão perceber que, para quem tem alergia a pólen, a partir de agora, setembro, fica bem mais complicadinho. Então, esses meses de setembro, outubro, são os mais críticos, assim, para quem tem a alergia aos pólens. Além do pólen, tem algum outro fator que piora essas alergias nesse período? Olha, o fator climático, mudanças de temperatura, tempo muito seco também, né? E também, às vezes, você deixa um ambiente mais fechado, juntando mofo. Então, outras alergias também podem agravar, especialmente aqui em Curitiba, né? Porque a gente não tem estação do ano muito definida. Então, os pacientes alérgicos sofrem mais, né? É muito comum pacientes meus, que a gente recebe pacientes que moravam em outras cidades, e assim, nossa, lá no Rio de Janeiro não tinha nada, lá não sei aonde não tinha nada. Cheguei em Curitiba, né? Mas o que chama a atenção é que a alergia a pólens, normalmente você tem que ter mais exposições, você tem que ter mais primaveras, digamos assim. Dificilmente você vai ver uma criança pequena com uma alergia a pólen. Né? Agora, o pico de incidência é a adolescência, adultos jovens, né? Ou pessoas que moravam em locais que não tinham muito pólen. Por exemplo, no Nordeste do Brasil não se tem muita polinose. Né? Então, eles vêm para cá, às vezes, no primeiro ano, mais ou menos, segundo ano, terceiro ano, a desgraça. Então, eles vão se sensibilizando, né? Porque a gente tem a predisposição alérgica, mas só vai desenvolver os sintomas a partir do momento que você se sensibilizar. Então, você tem que entrar em contato mais vezes com esse alérgeno. Né? Apesar de que alguns pólens estão presentes no ano todo. Então, às vezes, não é só na primavera que o paciente vai ter sintoma. E não é só o pólen que faz a rinoconjuntivite, né? Mas é o principal, especialmente nessa época. Vamos nos cuidar. Você comentou que você recebe muitos pacientes de fora de Curitiba. Quais são as principais diferenças entre as alergias que eles apresentam e as alergias comuns nos curitibanos? Olha, quando eles vêm para Curitiba, eles viram curitibanos, né? Por causa dessas mudanças bruscas de temperatura, esse excesso de umidade, né? Às vezes ventos muito intensos também, carregando esses pólens. Então, esses sintomas são comuns a todos, né? Tanto todo mundo que virou curitibano, né? Tá sujeito ao clima, mas são principalmente nessa época os sintomas respiratórios e oculares também que são mais preponderantes. Agora tem outras alergias que podem acontecer o ano inteiro, né? A gente tem muitos pacientes com alergias de pele, né? Com urticária, com dermatite atópica, né? E com às vezes alergias alimentares, a medicamentos, enfim. Nossa, a patologias de pele, então tudo pode ser alergia e a alergia pode imitar tudo. Então, a gente tem que ter um olhar clínico muito direcionado para isso. E quais são as principais alergias que você encontra aqui? São essas de pele ou são essas respiratórias mesmo? Bom, como a minha linha de tratamento é mais voltada para a pele, eu, Adriana, acabo recebendo mais pacientes com alergias de pele. Mas a gente está habituado e está preparado para atender qualquer tipo de alergia, né? E nessa época mesmo, esses que costumam vir aqui tratar de pele, eles já chegam reclamando dessas alergias de primavera?
Com certeza. A gente faz a nossa primeira consulta é cerca de 1 hora ou até mais. A gente leva em consideração todas as queixas do paciente, né? Sejam alérgicas, sejam clínicas. E na hora do exame clínico, às vezes não é a queixa do paciente, mas no exame físico a gente detecta alguma coisa e, eu tinha esquecido disso. Né? E tem pacientes que vêm aqui, sim, com uma pequena lista, né? Eles trazem para a gente, é bonitinho de ver. Às vezes eles vão abrindo, assim, tem 20 queixas. Daí, muito bem, vamos escutar todas, vamos avaliar todas e depois, na hora de dar o receituário, nós vamos priorizar. Porque se duvidar, às vezes a pessoa sai daqui com 5 páginas de receita. Então, eu discuto com o paciente o que é mais importante, o que é mais relevante, o que está alterando muito a qualidade de vida, o que está comprometendo a autoestima, que é uma coisa que a gente pega também, estética, enfim. E daí a gente faz um mix disso. O importante é que a pessoa saia daqui feliz e contente com o tratamento encaminhado. E quais são os principais, assim, sintomas e como a gente pode fazer para evitar? Porque eu, por exemplo, eu sofro muito, chegou primavera e eu conheço muita gente que sofre também. Como que a gente pode fazer para evitar? Tem alguma coisa ou a cidade mesmo que não colabora? Sabe aquelas orientações que a gente dá, mantém o ambiente arejado? Às vezes, nessa época, para quem tem alergia ao pólen, é meio contrassenso, né? A gente tem que falar o contrário. Fecha a janela. Porque com o vento vem os pólens, né? As partículas de pólen, elas são grandes, mas elas são extremamente leves e são imperceptíveis e elas caminham pelo ar. Então, dias com muito vento e de tempo muito seco, então, quando o tempo estiver muito seco, muitos dias sem chover e estiver ventando muito, né? Não estou dizendo isso para o inverno, esqueça. É neste momento, né? Feche as janelas, né? Evite muita atividade ao ar livre. Ligue o ar-condicionado com filtro e lave esse filtro do ar-condicionado com mais frequência, né? Porque senão ele fica espalhando essas coisas mesmo. Existem alguns filtros de ar, alguns purificadores, né, de alta eficiência que podem ser colocados no ambiente que eles vão aspirar e filtrar essas partículas também, né? E às vezes tem gente que põe até um lencinho assim, vai sair na rua, parece nem do bandido, assim. Vou filtrar um pouco desse pólen todo. Você comentou, não ar-condicionado, desliga um pouco, não faça tantos exercícios ao ar livre, mas é difícil. Chega essa época do ano, o pessoal quer ir pra rua, quer deixar a janela aberta para se refrescar. Então, vai pegar alergia. Como que faz para tratar daí? Simples, a gente tem tantas opções de tratamento, nós podemos fazer tratamentos preventivos e não só pela via oral, gente. Tem alguns medicamentos que a gente aplica no órgão que está sendo comprometido, né? Tem umas gotas oculares, tem medicamentos tópicos nasais que vão controlar essa inflamação, automaticamente reduzindo de uma maneira bastante importante os sintomas. Então, existe tratamento preventivo, existe tratamento para a crise. Então, depende do caso, a gente vai ter uma abordagem terapêutica diferente. Por isso que o mais importante é consultar um médico de sua confiança, de preferência um alergista, ou um otorrinolaringologista também, enfim, né? Mas é lógico que a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, porque nós alergistas vemos o corpo todo, desculpa aí. E como que a gente faz para identificar se é uma alergia de fato ou se só é um incômodo, alguma coisa de momento? Tem alguma diferença? Sim, nós levamos em consideração a frequência dos sintomas. Por exemplo, você quando está resfriado vai ter quase os mesmos sintomas, talvez não tenha tanto prurido, né, tanta coceira. Mas assim, não existe resfriado crônico. Né? Alguém que está constantemente resfriado, a pessoa passa 30 dias com gripe. Isso não é, né? Isso daí já liga uma luzinha, assim, um alerta, opa, né? Não existe isso. O resfriado ele é autolimitado, ele é pequenos dias, né? Curto período de tempo. Né? Então, a frequência com que os sintomas acontecem, a intensidade, os fatores desencadeantes, porque o próprio paciente nota em que condições, em que circunstâncias, em que clima, em que estação do ano ele tem exacerbação dos sintomas. E nós, depois dessa história física bem detalhada, exame físico completo, que a gente examina do cabelo até o dedão do pé, né, fica de cuequinhas, de sutiã, assim, né, enfim. Mas a gente tem um aventalzinho bem simpático. Enfim, a gente examina tudo e daí nós vamos prosseguir na próxima etapa, que seriam os testes alérgicos. Então, nós temos uma bateria de testes onde nós podemos identificar qual é o agente causal dessas alergias, na imensa maioria dos casos, em se tratando da rinoconjuntivite alérgica. Então, não precisa se preocupar, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Chegou a primavera, a gente já fica meio preocupado, achando que a gente vai sofrer um monte, vai ter um monte de problema respiratório, mas é fácil de tratar. É fácil porque a medicina está bastante evoluída, né? E nós médicos estamos preparados para atender os nossos pacientes, né, com todo cuidado e utilizando de todos os recursos, né,
os medicamentos que nós temos aqui no Brasil não deixam nada a desejar, aliás, são os mesmos que se tem nos Estados Unidos, na Europa, que se tem em outros locais do mundo, né? Com a internet, com o intercâmbio de informações hoje. Então, você pode, aqui em Curitiba, ter um tratamento do mesmo nível que você tem em São Paulo ou que você tem em Nova York. Né? E viva a evolução tecnológica e de conhecimento, né? Então, viu, gente? Não precisa se preocupar, não é um bicho de 7 cabeças. Se tiver uma irritação, é fácil, não é o fim do mundo, consegue tratar. É fácil tratar. se vier no médico certinho, fizer tudo, né? Porque assim, não é porque é fácil, é simples que não vai comprometer a qualidade de vida. Aliás, as alergias comprometem sobremaneira a qualidade de vida, né? Não são doenças graves, mas elas atrapalham muito, como se fossem umas doenças muito mais graves do que elas, né? Então, aí é que pega. Você compromete a qualidade de vida e a negligência no tratamento pode levar a complicações. Então, por isso que é importante consultar o médico e fazer um tratamento certinho. Jamais se automedicar. Quais são os principais impactos que a pessoa tem no dia a dia, assim, já que você comentou? O que mais atrapalha? Olha, dor de cabeça, mau humor, desculpa aí, né? Quem está com o nariz coçando e o olho coçando o tempo todo, como é que vai ficar sorrindo? Né? Então, comprometimento de interação social. Imagina aquela criança que vai na escola e fica o tempo todo com o nariz escorrendo em cima dos cadernos, em cima do... Como é desagradável. Alguém que vai numa festa e está o tempo todo espirrando. Então, isso aí compromete sobremaneira. Dores de garganta, as pessoas estão mais suscetíveis a infecções virais, a faringites, amidalites, a sinusites, porque existe uma reação inflamatória em todo o aparelho respiratório, né? Então, uma série de comprometimentos. Tosse, porque o nariz tem que filtrar, aquecer, umidificar o ar, tem que preparar o ar, né? Independente do que está aí fora, no pulmão o ar tem que chegar numa temperatura correta, filtrado, aquecido, umidificado. E se existe essa inflamação nasal, você está tendo um comprometimento de todo esse aparato de filtragem das nossas vias respiratórias e você pode evoluir com tosse também. Né? Então, não é raro esses quadros de tosse crônica, às vezes, serem associados a alergias, né? Então, ó, se você identificou algum sintoma, ainda mais nesse tempo que curitibano, né, esquentando no inverno. Adoro esse clima. O clima curitibano é fantástico para os alergistas. Não é muito bom para os pacientes, mas para nós é ótimo. Desculpa aí. Mas então, se você identificou, é bom ficar atento. Pode não ser só uma irritação e corre para um alergista, né? Obrigada, doutora. Foi um prazer ter você hoje. Adorei receber vocês. Vocês são muito simpáticos, muito queridos. E eu sou fãzoca da Top View. Agora virei mais ainda. Vocês vieram até aqui. Nossa, que chique. Obrigada. Obrigada a você. Gente, semana que vem tem mais. Até a próxima.